Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula sobre congruência modular, a nossa aula 2. Nessa aula a gente vai falar sobre congruência periódica de potências. Então dá uma olhadinha aqui nesses cálculos, olha só. 3 elevado a 1 dá 3, né? 3 elevado a 2 dá 9. 3 elevado ao cubo dá 27. E aqui a gente tem o resultado de algumas potências, né? O que eu quero que vocês observem é o dígito final de cada desenvolvimento da potência. Olha só, a primeira terminou com 3, a próxima termina com 9, a próxima com 7, depois a próxima com 1, tá bom? E aí, olha só, volta tudo de novo, ó. 3, 9, 7, 1. Se a gente continuasse, seria de novo 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1 e assim por diante, né? Note que o dígito final, o algarismo das unidades, ele se repete periodicamente nas potências de 3, tá? Então, 3 elevado a 1 é congruente a 3 elevado a 5, que é congruente a 3 elevado a 9, que é congruente a 3 elevado a 13. Ele vai, à medida que você vai somando 4 aqui no expoente, você vai obtendo um número que é congruente a 3 mod 10, tá bom? Por que eu estou colocando aqui mod 10, né? Porque quando eu faço congruência mod 10, eu estou pegando o resto da divisão por 10, né? Eu tô colocando aqui os conjuntos junto com o resto da divisão por 10. E o resto da divisão por 10 é exatamente o último dígito, né? Exatamente o algarismo das unidades, tá bom? E assim vai, né? A gente consegue completar aqui essa tabela, né? Você vai do 3 elevado a 1 ao 3 elevado a 4, aqui do 3 elevado a 5 ao 3 elevado a 8, depois do 3 elevado a 6 até o 3 elevado a 12, né? E assim por diante você vai ser capaz de colocar aqui todas as potências de 3, né, com expoente positivo, em uma dessas 4 linhas, tá bom? E aí a gente vai ver, né? Cada uma vai ser congruente ou a 3, ou a 9, ou a 7, ou a 1. Então você nunca vai encontrar uma potência de 3, por exemplo, que tenha um número, que seja um número com final 2, ou com final 4, ou com final 5, ou 6, ou 8. O final tem que ser necessariamente ou 1, ou 3, ou 7, ou 9. Vamos lá, portanto, se quisermos saber o algarismo das unidades, por exemplo, de 3 elevado a 2019, a gente sabe que a resposta está nesse conjunto, ou 3, ou 9, ou 7, ou 1. E agora, né? Agora, como é que a gente vai saber onde está o 3 elevado a 2019? Em qual dessas 4 linhas aqui que ele vai aparecer? Bom, o que diz aqui, né? Basta descobrir em qual das 4 linhas acima a potência 3 elevado a 2019 aparecerá. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar 2019, vai dividir por 4 e vai pegar o resto da divisão, tá bom? Por que por 4, né? Porque a gente tem 4 linhas. Esse expoente aqui, ó, esses expoentes 1, 5, próximo seria 9, né? São expoentes que são números que deixam o resto 1 na divisão por 4. Depois 2, 6, 10 são números que deixam o resto 2 na divisão por 4. Depois 3, 7, 11 são números que deixam o resto 3 na divisão por 4. E 4, 8, 12, né, são os números que deixam o resto 0 na divisão por 4. Então, a gente olha aqui o 2019. 2019 deixa o resto 3 na divisão por 4. Assim como o 3, assim como o 7, assim como o 11. Então, a gente percebe que o 3 elevado a 2019 ele tem que fazer parte aqui dessa terceira fileira. Em algum momento, ele vai fazer parte dessa terceira fileira. Ele vai aparecer nessa terceira fileira, aqui nessa terceira linha, né, em algum momento. E aí a gente conclui que 3 elevado a 2019 é congruente a 3 elevado a 3, que é congruente a 7, né? 3 elevado a 6 é congruente a 7 mod 10. Portanto, a gente pode ter certeza que o último dígito da expansão de 3 elevado a 2019, o último dígito certamente é igual a 7. Ok, pessoal? Essa é a ideia que a gente precisa. Claro, né, dava para você chegar a essas mesmas conclusões sem usar a notação de congruência modular, tá? Não precisava disso, né? Mas a gente está usando essa notação para estruturar as ideias. Bom, pessoal, vamos lá. Exemplos, né? Quais são os possíveis restos na divisão de uma potência de 5 por 13? Vamos lá, a gente vai ver, né? 5 elevado a 0, 5 elevado a 1, 5 elevado a 2, né? Até o final. Vamos lá. 5 elevado a 0, a gente já viu que deu 1. Né? 5 elevado a 1 deu 5. 5 ao quadrado dá 25, que é congruo a 12 mod 13. E aí, quando a gente fizer o 5 ao cubo, a gente pode fazer 5 vezes 5 ao quadrado. Só que no lugar de usar o 5 ao quadrado,
né, já troca pelo seu congruo, que é 12. A gente pode fazer isso porque a gente está trabalhando aqui na congruência com o mesmo mod, né, o mod 13. 5 vezes 12 é 60, 60 quando você dividir por 13 vai dar resto 8. O 5 à quarta, 5 à quarta é 5 vezes 5 ao cubo, só que 5 ao cubo é congruo a 8, olha só aqui na linha anterior, né? Então você troca por 8. 5 vezes 8, 40, 40 é congruo a 1 mod 13, né? 40 dividido por 13 dá 3, 3 vezes 13, 39, deixa resto 1. E olha só o que aconteceu, voltou para o inicial, né? Repara que se a gente continuasse fazendo, por exemplo, 5 elevado a 5, como é que ficaria o 5 elevado a 5? Seria 5 vezes 1, né? 5 vezes 1, 5, olha só, volta para cá, volta para esse. E aí depois, né, quem é o 5... Como é que ficaria o 5 elevado a 6, né? Ficaria 5 vezes 5 elevado a 5, só que o 5 elevado a 5 é congruo a 5, né? E ficaria 5 vezes 5, 25, e você já entendeu, né? Isso vai se repetindo. 1, 5, 12, 8, 1, 5, 12, 8, 1, 5, 12, 8, vai repetindo isso toda a vida, certinho? Então note que as potências de 5 são periodicamente congruentes, mod 13, módulo 13, com o período 4. Né? Então a gente tem 4 finais possíveis para as potências de 5. Aliás, finais não, né? Finais possíveis não, mas sempre quando a gente divide uma potência de 5 por 13, a gente tem 4 restos possíveis, né? Ou 1, ou 5, ou 12, ou 8. Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos avançando. E agora, né? Quais são os possíveis restos na divisão de uma potência de 6 por 20? Vamos lá. Aqui vai acontecer um fenômeno diferente, né? Que a gente vai ver que todas, né? Todas deixam... Todas elas têm final 6, né? E o resto da divisão ele vai se repetindo, né? O resto da divisão vai se repetindo. Vamos lá. Se eu faço 6 elevado a 0, dá 1. 1 deixa resto 1 na divisão por 20. Se eu faço 6 elevado a 1, dá 6. 6 deixa resto 6 na divisão por 20. Se eu faço 6 ao quadrado é 36. Só que 36 deixa resto 16 na divisão por 20. Né? O que eu posso fazer? Em vez de ficar calculando essas potências, a gente já sabe, né? A gente pode simplesmente pegar o número anterior e multiplicar por 6. Né? Podia ser também. E aí fica 1 vezes 6, 6, né? Que deixa resto 6 mesmo na divisão por 20. 6 vezes 6, 36, que deixa resto 16 na divisão por 20. E quando você faz 16 vezes 6, dá 96. 96 deixa resto 16 na divisão por 20. E olha só, a partir de agora, né, se você, não importa como você continue, o resto aqui sempre vai dar 16. Né? O que você vai fazer? Você vai fazer, para achar a próxima potência, você vai fazer 16 vezes 6, que vai dar 96, que é congruo a 16 mod 20. E aí você vai escrever 16 de novo na linha de baixo. Aí você multiplica por 6, dá 96. E aí você vê, né, que entrou aqui numa repetição. Então, o que acontece? As potências de 6 são periódicas, são periodicamente congruentes mod 20, mas só a partir do 6 ao quadrado, tá bom? Só a partir do 6 ao quadrado, e o período é 1, né? 6 ao quadrado, 6 ao cubo, 6 à quarta, 6 a n para n maior ou igual a 2, é sempre congruo a 16 mod 20, tá bom? Então os possíveis restos são apenas o 1, o 6 e o 16. Certinho, pessoal? Se a questão perguntar 6 elevado a 2020, qual é o resto dessa expressão? Qual é o resto de 6 elevado a 2020? Qual é o resto da divisão de 6 elevado a 2020 por 20? Né? Você sabe que vai dar 16. Né? Qualquer número, qualquer expoente aqui a partir do 2, né, aplicado ao 6, deixa resto 16 na divisão por 20. Pessoal, o que mais que a gente tem aí? Vamos lá. Terceiro exemplo. Ache o último algarismo da expansão de 7 elevado a 2022. Quando ele pergunta o último algarismo, ele está sempre pedindo o resto da divisão por 10, tá bom? Se ele pedisse os 2 últimos algarismos, aí seria o resto da divisão por 100. Pessoal, vamos lá. 7 elevado a 0 dá 1, né? 7 elevado a 1 dá 7, ok? Quando você fizer 7 ao quadrado, é só pegar esse termo anterior, o 7 anterior, e multiplicar por 7, dá 49. 49 deixa o resto 9 na divisão por 10. Para o próximo, você vai fazer 9 vezes 7. 9 vezes 7 dá 63, que deixa o resto 3 na divisão por 10. Aí, para o seguinte, você vai fazer 7 vezes esse resultado. 7 vezes 3, 21, deixa o resto 1.
e olha só, a gente voltou para o inicial. Sempre que a gente volta, sempre que a gente encontra aqui um valor que a gente já tinha visto anteriormente na nossa tabela, a gente sabe que aquilo vai continuar se repetindo periodicamente. E a gente vê, né, que as potências de 7 são periodicamente congruentes mod 10 com o período 4, né? Os restos vão se alternando entre 1, 7, 9 e 3. 1, 7, 9 e 3. Certinho? E aí, se a gente quer saber, né, como é que fica para o 7 elevado a 2022, é só ver, né, onde que o 2022 ele vai aparecer, né, nessa lista. Olha para os expoentes. Os expoentes são, na primeira linha, 0, 4, 8, na segunda linha, 1, 5 e 9, né, na terceira linha, 2, 6 e 10, na quarta linha, 3, 7 e 11. A gente tem que ver onde que esse 2022 ele vai encaixar. Como ele deixa resto 2 na divisão por 4, ele vai entrar nessa terceira linha, né? Onde os números 2, 6, 10, todos eles também deixam resto 2 na divisão por 4. Então, pessoal, 7 elevado a 2022, ele é congruo a 7 ao quadrado, que é congruo a 9 mod 10. Então, o último algarismo da expansão de 7 elevado a 2022, o último algarismo é 9, né? Mesmo a gente não tendo muita ideia de quanto seja 7 elevado a 2022, pelo menos a gente pode ter essa certeza que o último dígito é 9. Vamos lá, pessoal, mais exemplo? Mais um exemplinho aí para a gente ver. Olha só, esse talvez seja um pouco mais complicado, né? A gente tem 3, deixa eu subir aqui. A gente tem 3 elevado a 100 elevado a 200. E agora, né? E agora, como é que a gente faz? A gente já tinha visto que as potências de 3, quando a gente pega as potências de 3 e divide por 10, a gente viu lá no nosso primeiro exemplo, né? Que os restos possíveis são 1, 3, 9, 7, né? A gente já tinha visto, né? Então, essa primeira parte aqui não é novidade nenhuma, né? A gente já tinha visto isso antes. O problema é, agora a gente tem que olhar para o 100 elevado a 200, que é o expoente, e ver, né? Poxa, 100 elevado a 200, ele vai aparecer em qual dessas linhas, né? Em qual dessas linhas? Ou seja, quando a gente pega 100 elevado a 200 e divide por 4, o resto é 0, 1, 2 ou 3. E agora, né? Então, vamos lá. Vamos ver. 100 elevado a 200. A gente sabe, pessoal, que 100 mod 4 que 100 é congruo a 0 mod 4, tá bom? 100 é congruo a 0 mod 4. Então eu posso pegar o 100 elevado a 200 e o 0 elevado a 200 também. 0 elevado a 200 a gente sabe que é 0. Então a gente descobriu que 100 elevado a 200 é congruo a 0 mod 4. 100 elevado a 200 é um múltiplo de 4, tá bom? Se ele é um múltiplo de 4, ele vai aparecer logo aqui nessa primeira linha, né, junto com os outros múltiplos de 4. O 0, 4, 8, 12. Então a gente sabe que a resposta vai ser 1. 3 elevado a 100 elevado a 200 é congruo, né, a 3 elevado a 4 ou a 3 elevado a 0, que é congruo a 1 mod 10. Então a gente descobriu que a resposta é 1. Né? O algarismo das unidades de 3 elevado a 100 elevado a 200 é certamente igual a 1. Bom, pessoal, acho que agora acabaram os exemplos, né? Acabaram os exemplos. A partir de agora a gente vê os exercícios, tá? Então, esses são exercícios que eu vou deixar para vocês, uma sequência de 8 exercícios, né? Todos muito parecidos com esses exemplos que a gente viu em vídeo, né? Só dá uma olhada aí com cuidado, né? Dá uma olhada com calma e você consegue resolver, né? Ter um pouquinho aí de gastar um tempinho, né? Ter um pouquinho de paciência aí, você consegue resolver esses problemas. Pessoal, o gabarito está aparecendo aí para vocês e as soluções também estão aparecendo no PDF, né? Depois você dá uma olhadinha nas soluções, caso seja necessário. Ok, pessoal? Então, encerro por aqui. A gente volta no próximo vídeo para ver a aula número 3. Tchau, tchau e bons exercícios.